Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa tarde, meus irmãos. Abra comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. João 8 tem diversos versículos importantes, mas vamos ler a partir de 54. João 8,54 diz assim: Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Aqui Jesus está tratando com alguns judeus, amém? Questões doutrinárias, porque estavam duvidando do seu chamado. Versículo 55: Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Amados, a revelação do eu sou é basicamente você entender que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Essa expressão exata, essa convicção, essa fé bíblica, a fé do tipo de Deus, de quem Deus é, na fé no caráter dele, na forma como ele atua, na forma como ele se relaciona, na expectativa que ele tem a teu respeito, é o que vai englobar toda a forma como você vai se relacionar com o próprio Deus, a forma como você vai ter expectativa de como o Espírito Santo vai atuar na sua vida, na vida das pessoas que estão sob sua responsabilidade, as pessoas que te cercam, as pessoas que são expostas à unção que você carrega. E o que João está escrevendo aqui é sobre uma possibilidade de as pessoas verem as coisas muito no natural, porque o que Jesus estava falando ali, ministrando, era sobre coisas espirituais. Ele estava falando sobre Abraão, que lá na antiguidade, muitos anos antes, já tinha visto aquele dia, a vinda do próprio Cristo, do descendente, e tinha se alegrado. E os judeus vendo de forma natural e pensando: você não tem nem 50 anos e como é que você fala uma besteira dessa? E Jesus vai e se descreve como eu sou. Essa revelação, queridos, eu creio como primordial para a vida do cristão, para saber quem Jesus é, para saber a obra dele e até onde ela nos alcança. Porque a nossa vida, quando é exposta ao agir do Espírito Santo para nós, para a nossa trajetória, nossa jornada de vida, a gente não pode permitir que ele somente entre em algumas áreas. Quando nós viemos aqui, eu acredito que a grande maioria veio aqui, aceitou a Jesus algum dia, algum tempo atrás, decidiu que Jesus fosse o Senhor e Salvador de sua vida. Ela não pensou e falou assim: não, aqui eu vou deixar Jesus tocar, aqui não, nessa área não. Nessa área aqui Jesus vai ser Senhor. Não, Jesus ele deseja que você abra a porta de todas as áreas da sua vida para uma atuação direta e ativa do Espírito Santo. E essa confiança, amados, ela é construída. A gente fala de acordo com o que a palavra diz, que é uma revelação progressiva do caráter de Deus. Há sim uma revelação que ela é no dia a dia, no seu relacionamento com o Senhor. E da mesma forma que você vai se relacionando com Deus, essa confiança onde você vai liberando as áreas da sua vida para a atuação do Senhor, é o que vai determinar o teu sucesso ou o peso para você andar durante a tua estada aqui na terra. Porque eu não vou dizer que você vai perder, não, de forma alguma, ninguém aqui vai perder, todos nós somos vencedores, todos nós já ganhamos. Agora, a forma como nós vamos caminhar, existem sim decisões que são importantes.
E quando eu comecei falando sobre a importância da revelação, porque à medida que você vai sendo exposto à palavra, vai tendo a revelação de quem Jesus é, do que Jesus fez e de quem Ele é, do Espírito Santo, do caráter de Deus, você vai confiando cada vez mais e você vai se tornando cada vez mais dependente desse agir do Espírito Santo na sua vida. Porque sim, queridos, é possível que você esteja achando que Deus não possa ajudar você em alguma área da sua vida. Talvez é possível você achar que nessa área aqui, não, nisso aqui deixa que eu resolvo. Nessa parte aqui, não é bem assim. Deixa que eu sou o Senhor dessa área. E o Senhor, Ele não quer que você fique medindo, talvez, não, isso aqui é do Senhor, isso aqui é comigo. Não, o Senhor quer que você tenha uma caminhada leve, amado. Ele falou no Evangelho que vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque existe sim um desejo dele de aliviar a sua caminhada. Existe sim um desejo dele de tornar a tua jornada mais leve. Ele prometeu que a gente nunca mais ficaria sozinho, e não somente mais leve, mas também acompanhado. Mas também com alguém de braço dado. Alguém caminhando juntamente com você. Porque pode acontecer de ter momentos na sua vida onde você acha que está caminhando sozinho. Eu amo quando o nosso pastor Calxande, beijo pastor, amo a sua vida. Sempre gosto de citar isso dele porque eu acho lindo quando ele faz o apelo, que ele fala, nunca mais sozinho. E é nunca mais sozinho. E o Espírito Santo está dentro de nós, está na nossa casa, à nossa volta, na unção que nós carregamos, mas pode acontecer da gente chegar e falar assim, não, aqui não, a unção aqui não, talvez por um senso de urgência, que a gente quer ver as coisas resolvidas, e a gente acha que pode fazer as coisas na força do nosso braço, e o Senhor está em todo o tempo falando, vem para os meus braços, descanso. Existia uma lei que falava com relação a você trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Existia a lei do descanso da terra também, onde se semeava. Aqui eu vou deixar talvez para um mestre entrar em mais detalhes, mas existia um tempo determinado para semear, existia um tempo para você dar descanso para a terra. Tudo isso, queridos, predizendo também um tempo de descanso naquele que garante uma boa jornada para nós. E a gente não pode esquecer disso. A gente não pode permitir que circunstâncias falem alto ao ponto de calar o Espírito. Porque ele não se cala. Ah, mas ele sussurra? Não, é a gente que muda a frequência e muda o nosso foco. Porque ele fala. Porque ele ministra. Porque ele nos auxilia, ele nos conforta. Nos foi prometido tantas coisas através da obra de Jesus e a gente não pode abrir mão disso. E a gente sabendo disso, sendo uma revelação muito forte no nosso coração, a gente consegue fazer o ofertório com gratidão. A gente não faz um ofertório com aquele sentimento de que se eu não ofertar, o gafanhoto vai chegar na minha casa. Se eu não ofertar, eu não vou permitir. Não é sobre isso. É sobre a motivação correta, vem com a revelação correta de quem o Deus é para a sua vida. Amém? E quando a gente fala sobre essa questão de você entender a obra de Jesus, é porque Ele é o centro de todas as coisas. Jesus, através dele todas as coisas foram criadas, por causa dele. Eu gosto muito do que o pastor Marcos Honório Júnior, ele fala para que toda vez que você vê nas cartas de Paulo, nele, ele, dele, você grifa, você passa o marca-texto e deixa isso muito bem marcado. Abra comigo agora em Colossenses capítulo 1. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim, muito conhecido, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecado. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas,
nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então em Jesus, amados, nós temos tudo. Por isso que ele tem que ser o centro. Por isso que ele tem que ser, é o que eu falo lá no quartel, que é a força eletromotriz. É ele que move, é ele que chega, é ele que é o combustível, é ele que move as coisas. É o agir de Jesus, é a obra dele na nossa vida. Tudo foi criado para ele, tudo que acontece aqui, amados. O Tiago falou, estou citando muito o que ele falou, né? Tiago falou aqui que a nossa igreja é dinâmica e se move, tudo que nós fazemos aqui não é para engrandecer homens, não é para engrandecer autoridades, tudo tem um propósito para engrandecer ele, porque é tudo por ele, ele é o centro, ele é o universo foi criado por ele. Se o universo, se tudo que nós fazemos foi para Jesus, não deve ser diferente na nossa casa. Tudo que você faz começa em casa. O teu ministério, a tua vida profissional, você ser bem sucedido na tua vida profissional, você ser bem sucedido no seu chamado, no seu propósito, tudo começa em casa. Então a gente não pode pensar que na igreja ele é o centro, mas lá em casa quem manda sou eu. Vai acontecer do meu jeito, porque eu sou o cabeça, ainda usa a Bíblia ainda. Não, porque eu sou o cabeça dentro da minha casa e Jesus fica do lado de fora, que a cabeça aqui sou eu. Ainda pode até falar assim, porque duas cabeças é monstro. E não é isso, amados. E não é isso, amados. Você não veio para substituir Jesus. Você não veio. Você não tem esse lugar na sua família. Você não tem esse lugar na sua família. Existe um lugar de honra dentro do seu lar, que só pode ser Jesus sentado lá. E é por causa desse lugar de honra que eu filtro o que vai passar na minha televisão. É por causa desse lugar de honra que eu filtro como eu vou tratar minha esposa, como eu vou tratar meus filhos. É por causa desse lugar de honra que eu não me esqueço que tudo que acontece lá é por causa dele. Eu tenho acesso às coisas, ele é o dono de tudo, mas eu tenho acesso à minha casa, ao meu carro. O carro pode estar no meu nome, mas é dele, é para ele, amado, porque ele me dá o acesso. Talvez eu falei sobre as casas, mas o Senhor precisa ser Senhor dos teus bens também. Tá no teu, Rafael, mas está no teu nome, você tem acesso, querido, porque até o mais simples lápis lá tem que trazer glória para ele. E esse pensamento, amados, é o que vai fazer você reinar em vida. Porque à medida que você vai cada vez mais cedendo, cada vez mais dando, cada vez mais permitindo o senhorio dele, mais acesso você vai ter, mais conexões divinas ele vai permitir para a sua vida, mais pessoas você toca, porque não é sobre você. Não é, não é. É tudo sobre ele. E pode parecer até radical, e é. Mas por mais que pareça muito radical, traz uma leveza, amados. Porque ele garante a palavra dele também. Tem promessas poderosíssimas para a família. Poderosíssimas. Se você ler o Salmo 127, você vê lá que... Vou ler comigo, abre lá. Para não deixar de citar algo. Salmo 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão.
Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Queridos, aqui, amados, você vê o quanto o Senhor se importa com a sua casa. É Ele que vai prover, é Ele que vai cuidar. Você não precisa ficar se matando, ficar gastando a tua vida em trabalho, preocupado se as coisas vão ser pagas. Descansa, porque Ele é o Senhor da tua casa. Ele garantiu. Ele garantiu. Então não é você, não é o seu nome que vai ser envergonhado. Fica tranquilo. E olha a leveza como é que vem. Quando Ele tira todo o peso da responsabilidade e fala, deixa que eu garanto. Amados, o quanto que a nossa jornada, o quanto que a gente pode chegar mais longe, o quanto que a gente pode fazer mais pelo reino, fazer com mais leveza, com mais vigor, quando nós entendemos o lugar de Jesus na nossa vida. O quanto que nós entendemos a importância do Espírito Santo para nós, o que permitiu Jesus através de sua obra, e o quanto que o Espírito Santo nos auxilia e nos impulsiona para vivermos o reino. Nós não podemos tirar Ele desse lugar. Você não pode tirar Jesus desse lugar. Você não pode tirar Jesus do lugar mais importante da tua casa. Homem, faça questão de dar a honra toda e completa para Jesus. Faça questão de agradecer a Ele na frente dos teus filhos. Ensine os teus filhos a ser grato. Ensine teus filhos com disciplina quando necessário, sim, com amor. Mas não tente ocupar um lugar que é reservado para Jesus. Não tente se colocar num lugar onde Jesus falou que é dele. Isso vai ficar pesado para você. Vai ficar pesado para você. E quando essa revelação da centralidade do Senhor chega, a gente decide colocar Ele como a nossa base, como o alicerce, como a base da nossa casa. Lucas capítulo 6, você não precisa abrir, diz assim, 6,47: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, vindo a adversidade, vindo o tempo difícil, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar. Amados, Jesus é a nossa rocha para que a gente não tenha uma vida abalada, para que a gente fique igual uma onda, igual em alto mar, como se fosse um navio subindo e descendo com as ondas vindo. Se você já viu, tem programas de televisão que fala, tem um que fala que é o Pesca Mortal, que mostra os navios lá assim, ó, nas ondas no mar aberto, o quanto que eles ficam instáveis e balançando, por mais que tenham tecnologias que para garantir a estabilidade da embarcação, não conseguem por causa da adversidade. E Deus não quer isso. Deus é o nosso melhor GPS. Deus é o nosso melhor equipamento de segurança. Deus é o melhor equipamento de navegação, para você saber para onde você está indo, que direção você deve tomar e para onde você está indo. Então o ajuste de rota também, ele faz parte, está ligado ao direcionado do Espírito Santo para a sua vida. Isso só acontece, amado, quando nós honramos essa presença. Esse mover do Espírito ao teu favor, eu digo de uma forma no dia a dia, onde você não se sente desanimado e no outro dia está bem, no outro dia está mais desanimado. Eu digo isso porque isso também acontece às vezes, comigo. Silvana às vezes sofre um pouquinho com a questão de uma mudança de humor que pode acontecer. Acontece, amados. Mas o que vai determinar se vai ter dano ou não é o quão rápido eu volto para os pés de Deus. O quão rápido eu chego e falo assim, Espírito Santo, me ajuda aqui. Às vezes é fácil sempre? Claro que não, amados. Tu acha que também, às vezes, não tem um pouquinho de orgulho? Eu aprendi aqui no domingo passado sobre o orgulho é igual uma barba, que você, de vez em quando cresce, você tem que ir lá e aparar. É a mesma coisa, mano.
Talvez você pode começar crescendo devagarzinho. Se você vê todo dia, vai crescendo a barba. Você só vê quando está grande, quando ela começa a incomodar, quando ela começa a causar dano. Então essa questão do ajuste, ele é diário. O importante é eu saber onde Jesus está, aonde Ele está, para quando eu precisar, se Ele estiver no centro da minha casa, vai ser fácil achar, vai ser fácil correr para os pés dele, vai ser fácil pedir ajuda, vai ser fácil ser ajudado, porque o Senhor Ele não quer sair desse lugar. Existe uma promessa do Senhor. João 10:10 fala que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Eu sempre penso nisso e falo assim: Senhor, o Senhor prometeu, então eu vou ter vida em abundância. E existem 3 níveis onde essa questão da vida em abundância, a vida de Deus, né? Eu não vou falar, a questão não é experimentar, porque experimentar traz esse entendimento de talvez só colocar e depois não ter mais. Mas é sobre você viver mesmo a vida de Deus com você o tempo todo. Ela é inaugurada quando você aceita Jesus, mas existe uma questão do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. E quando a gente fala de vida de Deus, a vida zoe de Deus, a vida de Deus, onde não há dor, onde não acrescenta dores nem sofrimento, onde existe uma suficiência plena, independente do que está acontecendo à nossa volta, ela é inaugurada quando você aceita Jesus. Você aceitou, você faz parte do reino, está inaugurado. A partir dali tem 2 coisas que eu sempre estou pensando, meditando, ajustando quando precisa. É a vida com Deus e a vida para Deus. Lembra que eu falei que começa em casa? A minha vida com Deus em casa, meu relacionamento com Deus em casa, a forma como eu me relaciono com Ele, a forma como eu trato Ele. Porque, queridos, a gratidão, como foi dito aqui também, ela tem que ser um estilo de vida. O amor, um estilo de vida. Um relacionamento com o Senhor, um estilo de vida. Vai ter momentos que você vai chegar e vai desabafar com o Senhor também, dizendo: Senhor, eu estou chateado com alguma coisa, no trabalho. O Senhor quer ser seu pai, seu amigo, aquele seu confidente. Existe uma vida com Deus, para que também se resulte na vida para Deus. Um propósito, o teu chamamento, o teu chamado, a forma como você se relaciona com as pessoas. A vida de Deus, ela engloba tudo isso. Sua vida com Deus e sua vida para Deus. Eu tenho que ajustar minha vida com Deus para que a vida para Deus caminhe da forma correta. Eu tenho que ter um relacionamento muito bem alinhado com o Senhor, sabendo quem Ele é, a importância de quem Ele é na minha vida, que eu não consigo caminhar sozinho, que eu não desejo fazer nada sozinho, porque eu não faço nada para mim mesmo, para que eu possa caminhar para Deus da melhor maneira possível. Tudo isso, amados, vem desse cerne, dessa essência, de que o Senhor, Jesus, Ele é o centro da minha casa. Tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Tudo começa em casa. A sua vida profissional, sua vida conjugal. Existem ferramentas naturais para auxiliar isso? Existem. Terapias. Existem médicos para isso, para te auxiliar de alguma forma. Mas eles não substituem o agir de Deus dentro da sua casa. Coisas naturais não são para substituir coisas espirituais. Eles vêm trabalhar em conjunto ali. Então, a minha vida com Deus dentro de casa, da forma como eu honro o lugar dele, como eu honro a presença, como eu honro o agir, como eu honro falar, os princípios, vai determinar a forma como eu vivo para Ele. Também dentro de casa, sim, mas também dentro de fora. Existe algo interessante, quando eu estava lendo também, estudando, sendo ministrado pela palavra, o Senhor também me trouxe o que está escrito em Josué capítulo 24,
Que às vezes a gente separa somente aquela frase que é tão conhecida quando Josué fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando a gente separa somente essa frase, e a gente não pode usar essa frase somente como um jargão, como uma frase feita, ou então porque ela perde o sentido e todo o seu sentido, o quanto que ela é importante. Josué ali, ele estava reafirmando uma aliança com o povo de Israel, falando com eles o quanto que seria importante, dando a decisão para eles escolherem a qual Deus eles iam servir. O quanto que seria importante sim eles ficarem com Deus de Israel. Ele cita e traz à memória o povo, o agir de Deus sobre a vida deles, desde a época de Moisés e todas as bênçãos do Senhor sobre a vida deles, as provisões. Mas falou também sobre um risco de não colocar Deus no seu devido lugar dentro das nações, que eles deveriam escolher se eles iam servir aos outros deuses juntamente com as outras nações, ou se eles escolheriam viver com o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Ele fala: vocês vão decidir isso, porém eu e minha casa. Ele está falando: não interessa o que vocês vão fazer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esse poder de decisão, amados, não é somente sobre o que o Rafael está falando, é também você pegando junto, isso aqui é para poder te impulsionar, para poder te mover, para poder te incentivar a tomar a decisão correta. Porque eu não vou poder, existem decisões que eu não posso tomar por você. Porque se eu pudesse tomar decisões por todo mundo aqui, eu tenho certeza que seria um monólogo. E existe uma beleza no corpo de Cristo sobre a polivalência de todo mundo aqui. Todo mundo pensa de uma maneira diferente, mas é sobre você entender quem Jesus é, a obra de Jesus, e você decidir, assim como Josué decidiu: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando a gente fala dessa decisão, não é somente sobre falar assim, de trazer uma energia boa e um sentimento bom. Não é sobre isso. É sobre um estilo de vida, amado. É sobre você ter a sua vida alterada, a sua família alterada, as pessoas passarem no portão da sua casa e sentirem paz, porque você decidiu que o Jesus é o Senhor daquela casa. É sobre as pessoas passarem e pensarem assim: eu não sei o que acontece aqui, mas talvez ela nem identifique que é a sua casa, mas só dela passar em frente ela sabe que tem algo de bom ali. Sobre um lugar que é guardado, onde o inimigo não tem espaço para poder atuar, porque todos os espaços estão completos e muito bem preenchidos pela presença do Espírito. E quem faz isso? Diga assim comigo: sou eu. Não, agora com fé: sou eu. Isso. Essa decisão, amados, é o que vai trazer vida para a sua casa. Eu gosto muito do versículo que fala que o sorriso, um rosto feliz, um coração feliz aformoseia o rosto. É sobre, independente do que está acontecendo, o brilho do Espírito Santo está sobre a sua vida, porque você decidiu que tem um Senhor e que Ele é bom. Você decidiu abrir a porta do teu coração para Jesus, da sua casa para Jesus, e ali Ele faz morada, Ele não somente visita. E por Ele fazer morada, a paz reina. Aí você chega nas reuniões de família, as pessoas olham a sua família e falam assim: nossa, que família bonita. O que vocês têm? O que vocês... talvez não vão usar termos que a gente conhece. O que vocês carregam? Não é, elas vão... O que você tem feito? E é uma coisa tão simples. Mas eu decidi que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Eu decidi que Ele é o Senhor da minha casa. E, amados, é impossível não ficar com um sorriso no rosto. É impossível quando você começa a trazer à memória as coisas boas que Ele faz, o quanto que é bom poder fazer parte disso, o quanto que é agradável fazer parte do reino. Não é sobre um movimento religioso, não é sobre cumprimento de regras, é sobre ter a vida transformada com o atuar dele. E é por isso que você vai ver a gente assim, ó, feliz. Meu sorriso não é muito bonito não, mas é o Espírito Santo, amado.
nem tenho a melhor gargalhada, não tenho uma gargalhada tão enérgica quanto de Mira, por exemplo. Mas é notório você ver a alegria de um Espírito Santo na vida de Mira, por exemplo. E eu creio, amados, eu creio, o seu bairro sendo impactado com a luz que é refletida através da sua casa. O seu condomínio sendo alterado através do brilhar do Espírito Santo. Não estranhe pessoas baterem na tua porta e pedirem ajuda. Não sai enxotando não. Não sai mandando embora não, amados. Ela viu lá algo que atrai ela. Seja a fonte de vida para essa pessoa. Esteja pronto para ser fonte de vida para essa pessoa lá no seu trabalho também. Talvez eu vi uma pessoa muito desesperada. Não, eu não estou pronto, querido. Você aceitou Jesus, você está pronto. Se apareceu para você, mata no peito e faz o gol, pô. Jesus tocou a bola para você, vai lá e faz o gol, pô. Comemora, se joga nos braços dele também. Seja esse canal de bênção para a vida de outras pessoas. Porque Ele é bom. Ele é bom em todo tempo. E Ele deseja reinar na sua casa. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.